Darliane, a gente traz à tona o caso do Lucas, filho da cantora Valquíria Santos, um adolescente que foi vítima aí dos ataques, né, dos odiadores da internet. Mas não apenas as crianças, os adolescentes estão expostos. Eles são, digamos assim, as vítimas mais frágeis. Mas os adultos, nós adultos também estamos expostos a esses ataques, né? Estamos vivendo aí a era do cancelamento nas redes sociais. Diferença de um adulto para uma criança é que o adulto ele tem mais maturidade, geralmente, para enfrentar isso e, né, não se abalar tanto com as críticas que recebe. Já as crianças, elas são mais frágeis, mais vulneráveis. Vamos começar falando um pouquinho aí dessa situação de vulnerabilidade e como é que a gente deve lidar com isso. Bom, eu estava escutando aqui e me sensibilizando, né? É impossível a gente escutar uma notícia dessa e não parar e refletir um pouquinho, né, como é que isso impacta a sociedade como um todo, né? E aí, assim, vocês me trazem para falar sobre o cyberbullying de uma forma mais ampliada, né? Não apenas para criança, adolescente e adultos, mas eu preciso sinalizar que o sofrimento mental, né, as tentativas de suicídio na faixa etária da adolescência, ela tem aumentado pra caramba, né? E assim, eu fico me perguntando, sabe, se a rede da internet, ela traz isso como uma causa. A gente, quando vai falar sobre a temática, a rede, ela dá uma potência maior, sabe? Tanto para adolescente como para adulto, como você bem está pontuando, né? Assim, você falar mal, né? Você denigrir, você agir de forma violenta com as pessoas com as quais você convive, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, isso causa um dano. Sendo na rede social, ele é mais intenso. E o que acontece? Assim, criança e adolescente hoje em dia já nasce com o celular na mão, né? E aí, às vezes, a gente acha bonitinho, acha engraçado, não define a idade, aí já passa o celular para usar sempre e não conversa sobre essa dimensão, né? Essa intensidade. Eu não sei, sabe, se as crianças e adolescentes acabam sendo mais vulneráveis pela faixa de idade ou pela situação. Assim, a gente precisa olhar também que a gente está no momento de pandemia, a gente está há mais de um ano isolado, né? E justo para os adolescentes numa época em que você estava saindo, estava conhecendo outras pessoas, você estava se fortalecendo na relação com o outro, na relação com o social. Esse contato é ainda mais importante para eles, né, para os adolescentes, e eles perderam esse contato porque não estavam ali na atividade presencial na escola, né? Exato. A internet era a única forma de eles se comunicarem com os amigos. Isso, a gente não pode culpabilizar uma coisa nem outra coisa, porque é a situação singular que vai me dizer, assim, essa pessoa estava numa situação de vulnerabilidade, né, ou não, sabe? Acho que independente da idade. Mas, sim, né, é importante a gente olhar para esse alerta, né, do que a gente está fazendo com os vícios, o que a gente está fazendo com a nossa relação com as coisas de uma forma geral, né? Eu, enquanto pai e mãe, eu estou usando o celular o tempo inteiro, né? Eu consigo tirar momento de contato, sabe? Como é que eu vou dizer pro meu filho, pro meu sobrinho, né, que use menos o celular se eu estou o tempo inteiro do lado dele? Olha, recentemente a dona da rede Riachuelo, né, empresária, irmã do Flávio Rocha, agora eu não lembro, não estou lembrada bem do nome, pesquisa aí, Tiago. A filha do Nevaldo Rocha, né, o criador do grupo Riachuelo, ela chegou a eliminar a conta da filha, uma adolescente, das redes sociais, a conta do Instagram. A menina, uma adolescente, mas já assim com milhões de seguidores, considerada já uma digital influencer, enfim. Uhum. E ela tirou o celular da filha, eliminou a conta nas redes sociais e justificou. Ela disse: a minha filha, primeiro, ela não precisa, né, de tanta exposição. Segundo, ela não tem maturidade para lidar com a pressão das redes sociais. Porque quando você está recebendo muitos elogios, é muito bom. Uhum. Mas quando as pessoas, você
por algum deslize, por alguma coisa que você faz e as pessoas não gostam ou não interpretam da maneira correta, você vira vítima, né, de uma onda de ataques. Aí ela disse, a minha filha não tem maturidade para enfrentar isso. Doutora, como é que os pais eles devem lidar com né, essa situação? Porque a gente sabe que os adolescentes eles precisam se sentir pertencentes a algum grupo, né? E muitas vezes as redes sociais você posta e cria aquela cultura da dependência. Você posta um vídeo, uma foto, enfim, você fica esperando as curtidas, né? Você fica querendo ser aceito, você fica querendo ser reconhecido, elogiado e tal. Quando aquilo não gera aquela expectativa, ela não se confirma e pelo contrário, como aconteceu com o Lucas, vira alvo de ataques, é uma frustração que o adolescente ele precisa estar preparado para lidar. Só para trazer a informação aqui que a Ana falou, a médica Fernanda Rocha, Fernanda Rocha, que é neta do Nevaldo Rocha, herdeira do Grupo Riachuelo, ela decidiu apagar as contas nas redes sociais da filha dela, a Nina Rios, de 14 anos, que já estava com 2 milhões de seguidores no TikTok. Olhando de fora, né, na perspectiva da pessoa que vai olhar para as relações, eu fico me perguntando, né, isso foi feito de uma forma autoritária ou isso foi dialogado com esse adolescente? Porque se você vai olhar para o risco, você precisa olhar também para as potências disso. Você não vai cuidar de uma situação de vício cortando de uma forma drástica, sabe? Eu imagino que deva ter acontecido alguma coisa nesse sentido, né, com relação ao que estava vindo de negativo para ser tomada uma decisão nesse sentido, né? E eu fico me perguntando também, enquanto pai e mãe, se essa pessoa, né, está nessa relação só recebendo elogios também, né? Que lugar de contato com o outro eu estou colocando? Porque quem são os haters? Né? Eu estava olhando aqui, né, a gente tem uma lei nacional que lida com bullying, né? A lei contra bullying e cyberbullying de número 13.185 é um programa de combate à intimidação sistemática pelo bullying, tanto bullying quanto cyberbullying. É uma lei que já está em vigor. 2015. É uma lei recente no país que combate esse tipo de prática. O problema é que a internet é meio que terra de ninguém, porque são milhares de pessoas atacando, né? E assim, daqui para essa lei ser aplicada, né? As pessoas serem identificadas e punidas, porque existem perfis fakes, enfim. Tem tanta coisa que é bem mais complexo. Inclusive, e você rastrear quem está promovendo esse tipo de ataque, assim, né? Você está construindo a identidade do outro para uma nuvem, né? Como é que a gente protege, esses seguidores então, bons? Quem são esses seguidores Darlene, é justamente isso que eu queria te perguntar, o que a Ana acabou de citar aqui. Qual deve ser o comportamento dos pais aí? A que os pais devem ficar atentos? Até que ponto os pais devem fazer aí uma vigilância, por exemplo, do conteúdo que os filhos estão acessando, né? Até no nosso chat aqui está uma discussão sobre isso. E aí os pais devem fazer esse controle, devem ter até que ponto a privacidade do jovem vai, né? E até que ponto esse acompanhamento dos pais deve acontecer. E aí a Silvia Luiz faz uma defesa aqui no seguinte sentido, ela diz: o que os pais têm que entender, na avaliação dela, é que não é só entregar um computador ou celular e deixar à vontade, mas sim sempre estar atento e dialogar sempre. Inclusive é um gesto de amor e preocupação, é o que ela fala. Já o Francisco Oliveira faz a seguinte observação, que o Francisco fala, vale lembrar, né, que há especialistas que defendem que os pais devem respeitar a privacidade dos adolescentes no acesso à internet. Acho que não é nem tanto ao céu, né, nem tanto ao... É aquela história da gente promover a cultura de paz, né? Não é com violência e com restrição exagerada que você vai construir diálogo, que você vai fazer com que a pessoa tenha dimensão do que é mais importante, né? Se você dá e libera demais, e se você dá e controla demais, você vai estar sendo danoso. Se você entrega algo para a pessoa, essa pessoa precisa ter capacidade de responsabilidade, né? Aquela coisa, você tem que ser responsável, tem que ter liberdade, mas com responsabilidade. E aí, você está conseguindo ter diálogo com o seu filho para ir preparando ele para entrar nesse mundo, sabe? Darlene, um outro ponto que me chamou a atenção na fala da Valquíria é que ela disse que o Lucas já vinha manifestando sinais.
né? Ela não relata que tipo de sinais foram esses que ele vinha apresentando, mas ela diz inclusive que recorreu a um psicólogo, né? Levou o filho dela para se consultar, enfim, vinha fazendo algum tipo de acompanhamento. Normalmente é assim mesmo, o adolescente que pensa, né, em praticar o suicídio, ele realmente dá sinais antes, há um aviso. A que sinais os pais devem ficar atentos para evitar que, enfim, mais tragédias como essa aconteçam? A gente sempre fala disso no Setembro Amarelo, né? Eu estava até, assim, trabalho em serviço de urgência e lido com tentativas de suicídio. E aí a gente costuma ter, e é uma questão nacional, assim, abrir a discussão para reparar sinais de suicídio no Setembro Amarelo. E hoje acho que quase, no geral, as pessoas têm acesso a esses sinais de tentativa de ideação suicida, né? Acho que eu não vou entrar aqui nesse assunto do que é que você precisa reparar, porque é bem amplo e bastante cada caso é bastante singular. particular. Isso. Mas normalmente é possível fala... identificar, né, que a criança, o adolescente não está... Alguma mudança de comportamento, ficar mais introspectivo, menos sociável, tem alguma coisa assim que pode chamar a atenção dos pais, para que os pais fiquem mais alerta? A gente tem visto, assim, crianças que fazem automutilação e a gente não consegue observar no adolescente, né? Enquanto pai, enquanto mãe, né? A gente tem visto crianças... Observar o filho, olhar, ver o filho, a gente é importante. Tem crianças que têm se afastado, se isolado no quarto, não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Eu tenho um caso de um pai que disse assim: a minha filha colocou uma letra de uma música na porta do quarto e eu não tinha reparado. Tipo assim, que músicas meu filho está escutando, né? Como é que ele está se comunicando? O que é que ele tem dito, né? Olha, eu considero esse fato realmente como bastante sofrível e pondero o seguinte: nós temos aí na Europa um índice de suicídios ocorrendo em vários países onde a religiosidade, aspectos espiritualistas estão sendo desprezados e o humanismo, aquela visão do homem para o homem. E aqui no Brasil a gente tem a sensação de que o materialismo está tomando de conta das famílias e às vezes os pais não transmitem mais os valores da transcendentalidade, da espiritualidade, da busca por Deus, da busca por um sentimento. Eu não sei se isso exatamente, essa ausência de Deus nos lares pode estar provocando ou levando a essa situação. E por outro lado também, eu perguntaria à doutora Darliane se o adolescente, pelo que a gente ouviu do relato da mãe dele, ela considerou esse último fato ocorrido na rede social, no TikTok, como estopim. Ele já vinha desenvolvendo esse sentimento suicida e ela percebeu, né? Mas hoje o perigo de acesso do jovem a tanta informação nos meios de comunicação, principalmente nessas redes sociais, não levam também a um bombardeio de informação que pode provocar no interior do jovem uma aflição interior que angustie o jovem? Você está fazendo uma associação de que a depressão ou a ideação suicida, ela pode estar relacionada a uma falta de sentido para a vida, ou uma falta de religiosidade, de espiritualidade, colocando nesse sentido. Talvez, sabe? Mas eu fico me perguntando assim, um adolescente, ele está construindo identidade. Você vê adultos que estão construindo identidades também. A ideação suicida, ela vai estar ligada a um fato específico ou a minha falta de sentido, de desejo de viver, né? E aí, assim, quando você leva isso para educação de pais, né? O que isso está vendo? E eu falo de escola e de sociedade também. Isso. Né? O que a gente está comunicando, né? Porque para mim, né?
que tô lá na ponta, que tô vendo a situação acontecer, muitas vezes, quando a gente abre o motivo que está levando essa pessoa para estar com ideação ou tentativa de suicídio, são situações de violências, né? Não necessariamente o bullying que vem de fora, ou que vem da rede social, às vezes é uma violência que tem em casa. Lembrando que negligência é um tipo de violência, assim, eu não ser cuidado, eu não ser atendido, né? E assim... Não ter atenção dos pais. Não né? ter atenção da sociedade em geral, sabe? sociedade. Porque se eu estou num processo de construção de identidade, de espiritualidade, tipo, isso nem tem data, de idade certa para acontecer, né? Eu preciso de suporte, eu preciso de apoio. É por isso que eu falo, assim, que vai evitar, né? O que vai prevenir situações de suicídio é a cultura de paz. É eu conseguir olhar ao redor. E às vezes eu tô tão embrincado, né? E tô com tanto medo que eu não consigo enxergar o que tá na minha frente. Esse volume de informação também, porque meu filho, eu sou pai de adolescente, 15 anos. Então, ele é proporcional o tempo que ele dedica ao celular, mas o tempo que dedica, ele tá, por exemplo, tem um jogo aí, tal de... Isso toma a mente dele de uma forma... Eu já até disse a ele que se continuasse com aquela coisa que estava quase viciante, que faz com que ele desapareça da presença dos pais e suga a mente da pessoa, é um tal de... um jogo aí, eu não me lembro o nome desse negócio. E isso, tenho a impressão que isso acaba sugando a mente e a alma do adolescente. Eu, por exemplo, aqui a gente tem um bocado de haters aqui. A gente, quando fala algo que não agrada as pessoas, elas jogam o ódio delas contra nós. E óbvio que eu estou acostumado. Eu passei por uma vez, como disseram um negócio sobre mim na candidatura de desembargador em 2012, que não era verdade. E eu vi todo mundo falando aquilo de mim. E não sendo verdade, eu não tinha como me defender de tanta gente. Porque disseminaram uma mentira e que me magoava, porque aquilo denigria contra a minha imagem. E uma reputação destruída é muito difícil, Isso. né? De você recuperar. Eu disse pra minha Não que esposa, justifique o ataque, mas enfim. ou eu deixo isso pra lá e as pessoas esquecem, e como aconteceu, esqueceram, ou eu vou brigar, vou ficar me dando satisfação pra tanta gente, eu vou me angustiar muito mais, batendo na ferida tantas vezes, uma bobagem, mas que para um homem como eu foi absolutamente, vamos dizer assim, obtuso, né, na minha alma. Mas a criança muito mais. Eu te pergunto, hoje em dia, em épocas de pandemia, a gente consegue se desligar das redes sociais? É difícil se desligar. Agora a gente precisa se vacinar, né? Porque assim, nós adultos, a gente literalmente de também, vez em inclusive. quando a gente sofre sim ataques, críticas pesadas, né? Pessoas não têm noção, as pessoas não têm limites. Se você não gosta do que eu digo, do que eu falo, do que eu posto, não me siga nas redes sociais. Agora você vem na minha rede social para me atacar. Eu, como adulta, assim, me atinge pouco. Eu vou lá, bloqueio, né? Não me deixou abalar tanto assim. Lógico que, de certa forma, mesmo a gente mais preparada, mais acostumado com isso. Incomoda. Incomoda. Agora, o adolescente não, ele é mais frágil, né? Ele é mais vulnerável. Então, os pais, eles precisam preparar os filhos também, porque assim, o mundo é assim, gente. O mundo não é... Nem sempre tudo é flores, né? A gente tem desafios na vida e a gente precisa aprender a lidar com os desafios. Agora, com muito cuidado, porque realmente uma internet sem controle faz com que você esteja muito exposto. Darlene, eu queria até te falar uma provocar. coisa muito importante. Claro, por favor, pode falar. Da importância do não, sabe? Eu preciso aprender, inclusive enquanto adulto, a dizer não, né? Não, eu não preciso escutar isso, né? Não, eu não preciso estar 24 horas online. Não, eu não preciso, né, precisar dar conta das coisas todas o tempo inteiro, que eu acho que nessa sociedade a gente precisa ser multitarefa, precisa estar sempre online, precisa estar dando conta para todo mundo, precisa estar sempre sabendo de tudo bonitinho, que tá acontecendo, né, saber de tudo e ser a melhor pessoa e aí existe essa cobrança. E muita gente, quem ataca é justamente a pessoa que não é nada disso, né?
é uma Isso. pessoa frustrada, traumatizada, uma pessoa assim que me perdoem a palavra. Os haters são lixo da sociedade. Porque você entrar nas redes sociais das pessoas para atacar do nada, para A ofender. gente fala da necessidade de cuidar dos violentadores, sabe? Eu preciso Isso, cuidar é isso das que eu ia- vítimas do bullying e também das pessoas que atacam. Deve Porque ter você pode problemas ter, também são doentes. você Perfeito, Darliane. pode ter o adulto que ataca e nem se dá conta, ou se dá Exatamente. conta, né? Às vezes você tá naquela coisa do eu vou falar o que eu acho e o que eu devo estar certo e ponto, e acabou. Ok, mas você tá olhando Você precisa falar, na né? perspectiva de Será que você ética, de precisa? cuidado, talvez a gente precise, mas de uma forma cuidadosa, né? A gente fala quando está no Essa acolhimento ausência, da perspectiva da ética de cuidado. Eu preciso falar, doutor, mas tomar Eu vou perguntar cuidado. depois de você. E não, na verdade, nem a pergunta é só pontuar isso que a Ana falou, que eu acho que é extremamente relevante. A Ana falando aqui muito sobre essa questão de como a gente deve orientar filhos, né, os mais jovens, que são menos, digamos assim, calejados aí, sobre como lidar com esse tipo de problema, como lidar com esses eventuais ataques ou com esses nãos, enfim, que a vida, as pessoas dão. Mas eu acho também que o foco deve ser, no mesmo grau, voltado para essas pessoas que atacam. E entender que a gente precisa também trabalhar nessas pessoas esse senso de responsabilidade do comportamento dela nas redes sociais, principalmente. Entender que ali não é um universo paralelo, né? Ali é uma extensão da nossa vida real. São pessoas que operam aquilo ali, não são robôs, não existe anonimato, né? Enfim, o que eu percebo é que as pessoas realmente se arvoram nisso, acham que ali são anônimas e começam a disparar ofensas contra as pessoas. E Ana falou sobre divergências, né? Muitas vezes aqui mesmo, né? A gente quando faz algum comentário e alguma pessoa não gosta, e a gente é rebatido, e tudo bem rebater na opinião, Isso rebater é na bom. análise, isso é inclusive Com saudável. argumentos é saudável. O problema muitas vezes é que esse ataque ele sai da esfera do Vai pro pessoal. e vai pro pessoal. E são muitas vezes ataques infundados. Você não sabe se alguma ferida que você tá mexendo, algum fato, algum elemento que você esteja mexendo ali seja uma ferida de alguém, né? Então também eu acho que é extremamente importante, tão importante quanto, dar essa mensagem para as pessoas de responsabilidade do tamanho do alcance das palavras daquelas pessoas, que o tamanho do alcance que aquelas palavras podem ter. Verdade. Né? Isso é extremamente relevante. Freire tem um questionamento para a doutora Darliane, mas antes a Ana quer falar. Eu queria só chamar a atenção para o seguinte: os pais, além de ficarem alertas e tentarem proteger seus filhos, né, de ataques de cyberbullying, por exemplo, eles também devem orientar os seus filhos, suas crianças, seus adolescentes em casa, porque muitas vezes o adolescente também, ele é o autor, né, do bullying contra o colega. Verdade. Né? E assim, os pais precisam ficar alertas também para que vocês não estimulem seus filhos a serem muito críticos, né? Vamos saber também colocar limites nas crianças, porque às vezes Eu diria a não ser tão violento mesmo, Isso. sabe? Eu tenho o direito de pensar da minha maneira, Você mas tem eu que preciso respeitar o pontuar outro. e cuidar do que eu tô falando, né? E aí, assim, independente da idade, né? Freire tem um questionamento. Isso que nós estamos falando justamente desse momento que traz a responsabilidade dos pais, do cuidado dos pais. Eu quero trazer dois princípios que foi abordado aqui. O primeiro que tem um versículo lá em Eclesiastes 7:2, diz: é melhor você ir a um funeral do que você ir a uma festa, porque todos vão morrer, e no funeral você traz a reflexão. Então eu quero trazer aqui um momento de dor para a família da Valquíria, um momento de assim, eu não consigo nem imaginar como está a cabeça de uma mãe que perdeu um adolescente. O garoto tinha uma vida pela frente, né? O que esse garoto ia produzir para o nosso país, para o nosso estado, a gente agora não sabe porque nós Pra ele perdemos. próprio, né? E aí quero trazer a questão de Desfrutar da vida. quantas pessoas nós perdemos por causa disso e não temos a visibilidade que a Valquíria tem para trazer esse debate. Um outro, e aí eu trago a pergunta já para você, doutora, que a Ana acabou de falar também. Outro que tem um versículo que diz: ensina o menino no caminho. E quer dizer o seguinte: você tem que ensinar os seus filhos, pelo menos dessa perspectiva, todos os dias. Eu tenho um filho de 7 anos que eu ensino e hoje eu aprendo muito com ele também, mas é o tempo todo a gente corrigindo a criança. E nós já vemos hoje fruto dessa correção. Quando ele faz algo errado, a gente chama a atenção. Quando ele fala alguma coisa que agrava alguém, que ele distrata alguém, é natural de uma criança, ele não tem esse muito controle, a gente chama a atenção e já não repete. E aí eu quero trazer para você um questionamento, doutora. Nós estamos errando, e não agora, eu acho que nos últimos anos, 10, 15 anos, 20 anos, não sei, a criação dos filhos, ela foi ficando em segundo plano. Nós transferimos uma responsabilidade muitas vezes para a escola, não acompanhamos esse processo. Para as babás.
Isso, terceirizamos a criação dos filhos. Para TV, para internet. Vamos resgatar isso, a responsabilidade, porque os pais são responsáveis justamente desses adolescentes que criticaram. Os pais também são responsáveis, porque são outros adolescentes, trazendo o caso específico do filho da Valquíria. Mas como a gente tentar usar um caso como esse para evitar que novos aconteçam? Porque a tragédia já aconteceu, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso enquanto sociedade, sabe? Né? Não se eu vejo o filho dele, o adolescente dele, fazendo isso, né? Num lugar de convivência, seja na igreja, seja no shopping, mas ele cometendo um ato de violência, eu fico incomodada, eu saio de perto, eu não faço nada, acredito que é só o pai que tem que fazer. Eu, enquanto cidadã, né, me desresponsabilizo. E eu acho que essa responsabilidade é global, tipo assim. O que a gente acaba fazendo não, eu não tenho tempo, passa para a escola. A escola não vai ter tempo de fazer isso que você faz no processo, não entendendo a particularidade, a singularidade. Mas você sozinho também, que precisa dar conta do seu trabalho, também não, precisa ser um conjunto de coisas. E assim, existe a responsabilidade da comunicação, né? Quando o Tiago estava falando comigo mais cedo, é engraçado que hoje, né, todo mundo é comunicador. Né? Quando você estuda a comunicação, você vai estudar ética, responsabilidade nesse sentido. Né? Com as redes sociais, todo mundo passou a ter esse poder, e é um poder muito grande, né? E aí, assim, hoje todo mundo fala de saúde, todo mundo sabe de todas as coisas, mas a gente precisa... Cheio de especialista, né? Muita gente que sabe de muita coisa e que sabe mais da minha vida do que eu mesma, será? Sabe? E aí eu trago essa reflexão para você e para gente que está falando aqui. Será que eu preciso culpabilizar algo ou deixar responsabilidade para um único polo? Será que é só da escola? Será que é só da família? Não será que é nossa, enquanto sociedade, de pensar formas de construção de cultura de paz e de prevenção de suicídio que tem aumentado muito, e muito nessa faixa de idade da adolescência. O programa hoje tá impressionante, o nível que a gente está debatendo aqui. Como a senhora falou de sociedade, me trouxe um exemplo. Nossa sociedade está doente. A Valquíria fala que cuidado com as redes sociais. Na verdade, não é as redes sociais, né? A internet, ela potencializa o ser humano. A gente ela é uma ferramenta, é um canal, é a mídia, né? Ela intensifica o bem e intensifica o mal, né? Tem um amigo meu, doutora, que visita sempre Israel, e lá numa praça ele presenciou algo bem interessante. No meio-dia, o sol de Israel é muito quente, chegou uma família estranha e chamou a atenção de um pai, porque não tinha passado protetor solar no filho dele. Então é um senso de sociedade. Né? De um todo. Olha só, tem uns comentários muito bacanas chegando aqui no nosso canal do YouTube, 98 FM Natal. A Maria César diz o seguinte: eu sempre falo para as minhas filhas respeitarem o próximo e aceitarem as pessoas como elas são. Já tô avisando para elas que muitas pessoas vão criticá-las, mas para elas não absorverem essas críticas. Isso é muito importante, né? Demais, Ana. Deixar um recado aqui também para a Silvia Luiza, que fala: escola ensina, família educa. A Luciana Maia fala aqui também no nosso chat sobre esse caso. O Leonardo Serra está aqui com a gente. Moacir Farias fala assim: os pais devem orientar seus filhos tanto para absorver possíveis críticas, quanto aconselhar para não denegrir a imagem de ninguém. A Suzy Alves diz: ensinar ao filho a ter amor ao próximo, respeitar o outro como se fosse a si mesmo. Importantíssimo, Suzy. Pois é, o Eduardo Reis também está aqui com a gente comentando esse caso. Vou deixar um abraço aqui para o Jefferson Guedes. Fala que pai, mãe, avós dão celular a uma criança, muitas vezes não verificam o que eles estão vendo na internet, né? Isso está errado. Enfim, muita gente participando aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelos comentários. A Selma Maria também deixou um abraço para ela aqui, fala que as crianças e adolescentes não podem ter essa privacidade, somos pais adultos e responsáveis pelos nossos filhos, liberdade sim, vigiada sim, é o comentário que ela deixa aqui, a análise dela.
Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Darliane Dantas, psicóloga, né? Enriqueceu muito aqui o nosso debate sobre esse caso. Dizer aos nossos ouvintes que essa entrevista, essa nossa conversa aqui fica disponível lá no nosso canal no YouTube, 98 FM Natal. Se você chegou no finalzinho aqui, depois corre lá no nosso canal no YouTube que vai estar lá na íntegra para você rever tudo que a gente discutiu aqui. Darliane, muito obrigado pela sua vinda aqui à 98 FM. Gratidão pelo convite e seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Até a próxima. tchau. 12h40.